Coração. Onde é que tem o coração da instalação elétrica? O que é isso, professor Jadson? O seu coração é por onde... O seu corpo é o quê? Bombeia o sangue, passa as veias, as artérias, tudo ali, né? Então, vamos dizer assim, é o que vai comandar sangue para todo o seu corpo, né? Assim? Então, fazendo a comparação, esse aqui é o quadro elétrico, tá? Quadro elétrico da instalação. Certo? Tranquilo aí? Então, a gente tem aqui o quadro elétrico como sendo o coração da instalação elétrica. Então, veja, no quadro elétrico, a gente seguindo, né? A NBR 5410, seguindo a NBR 5419, a gente vai ter algumas proteções que são essenciais, né? A mais básica delas são os disjuntores, que antigamente a gente utilizava fusíveis, certo? Hoje em dia se usa muito disjuntores termomagnéticos. Tem os DRs, que significa diferencial residual, certo? Esse nome é difícil, mas a gente abrevia por DR, que basicamente vai trabalhar aí na proteção contra choque elétrico. E temos os DPS, né? Dispositivo de proteção contra surto. Então, curto-circuito, certo? Choque elétrico, surtos, tranquilo? Então, essas três proteções aqui, ó, são essenciais no quadro elétrico, tá bom? Evidentemente, quando a gente fala de quadro elétrico residencial, predial, apartamentos, enfim. Já quando você vai para a área industrial, a gente sabe que o quadro elétrico ele não tem que ter só isso. Aí o porquê? Aí vem a diferença, né? Por que, professor? No quadro elétrico, o básico é esse aqui, mas quando a gente vai para o quadro elétrico industrial, né, o auxílio predial, além dessas, a gente precisa de muitas outras, porque a gente tem um negocinho, ó, chamado de motor elétrico, tá? Beleza? Esse motor elétrico é o que vai mover o setor, né? O setor. Opa! Calma aí, mano. Devagar. Devagar aqui. Doidou aqui. Vou dar essa canetinha aqui. Tá maluco, hein, meu aluno? Lascou tudo agora. Deixa eu ver se ela para aqui. Pra eu voltar a ser o que era antes. Acho que dá pra voltar. Apertei o botão aqui sem querer. Setor industrial, principalmente. Tem na área predial, professor? Tem. Mas principalmente na área industrial a gente tem os motores. Especificamente a gente tem os MITs, né? Motor de indução trifásico, tá? Que é utilizado na indústria. O que acontece? Esse motor vai estar movimentando carga, normalmente cargas pesadas. Esse motor, por ser trifásico, se você bota a fase RST chegando nele, ele gira para um lado. Se você coloca a fase, troca a posição da R com a S, ele já gira para o outro lado. Em alguns locais a gente não pode girar o motor para um lado e para o outro lado, porque pode, por exemplo, danificar o maquinário. Então, aparecem diversas dificuldades dentro da indústria, que a gente precisa de uma proteção, vamos dizer assim, mais específica. São aí que entra, né, o nomezinho que a gente chama relé. Relé de proteção, relé de proteção, professor Jadson. Aí tem um relé, certo? Sequência de fase, para evitar justamente o que eu lhe falei agora, sequência de fase. Tem um relé, né? Falta de fase, certo? Tem um relé, né? Temporizador, beleza? Enfim, uma gama enorme de relés. O mais básico que a gente sempre usa quando bota o motor, né? Que bota o motor aqui, se ele tiver uma carga maior do que ele suporta no eixo, ele vai se sobreaquecer. Então vai ter o relé térmico, tá? Que é justamente para ver a temperatura ali dos terminais, né? Da corrente, dos terminais. Tem 3 fases chegando no motor, então o relé térmico ele vai estar monitorando aquelas 3 fases. Se esquentar mais do que deveria, né? Passar uma corrente maior do que deveria, ele entende que é uma sobrecarga e manda o motor desligar, certo? Então, basicamente, são alguns tipos de relés que a gente tem no setor industrial, além, para fazer proteção, né? Além, naturalmente, das proteções que a gente já tem aqui, ó. Aí, evidentemente, por exemplo, DPS. Professor, DPS, como é que entraria na indústria? A gente vai ter um quadro geral lá, tá? Que vai fazer, faz sua análise lá na indústria, né? A depender da situação de todo o sistema de
SPDA, né? Vai ter os DPS já instalados corretamente também, enfim. Mas assim, do ponto de vista do quadro em si, né? O quadro elétrico em si, vai ter basicamente essas diferenças na proteção, né? Além das usuais, que a gente vê muito na área predial. E não só isso, tá? Vai ter também os contatores elétricos, CLP, inversores de frequência e tudo mais. Então aqui, qual foi a ideia? Foi a ideia para falar para você dessa aula aqui. Falar que a gente precisa ter proteções elétricas, né? As normas. Principalmente a NBR 5410 fala muito sobre isso, a parte de proteção aí de SPDA, a gente tem a 5419. E essas proteções, ó, tanto no setor elétrico comercial, residencial, enfim, mas no setor industrial tem essa peculiaridade, tá? Esse motorzinho aqui está querendo sair do lugar dele. E quando a gente vai para o setor industrial em si, vai ter mais outros relés que vão trabalhar ali com todo o sistema de controle para acionar as máquinas, tá? Então, basicamente, setor industrial, comercial, residencial, essas diferenças essenciais. Então, se você é um eletricista que quer prestar serviço ao setor industrial, você tem que conhecer isso tudo, tá? Você tem que saber instalar um contator, você tem que saber fazer um circuito de força, um circuito de comando, projetar o circuito de comando para fazer o que aquele cliente ele quer. E, evidentemente, a gente ensina tudo isso passo a passo no nosso curso de mestre em elétrica, né? Mostra toda a aula, toda a parte predial e mostra toda a parte industrial. Dicas teóricas importantes assim, mostrando na prática como é que se faz, tá? Como é que monta cada caso, tá bom? Então, se você quer se tornar um eletricista confiante para pegar serviços de todas essas áreas elétricas, eu indico você fazer o curso de mestre em elétrica, tá? Vou te ensinar tudo isso passo a passo, na prática, tá bom? A gente vai estar dentro do canteiro de obra fazendo um serviço elétrico, você vai estar lá acompanhando com a gente, através dos vídeos, né? Você vai ver, por exemplo, montando a bancada para você reproduzir na sua casa, utilizando programas de simulação. Então é o melhor curso de elétrica predial industrial e o mais completo do Brasil. Tenho certeza absoluta que você vai gostar, né? E vai chegar em outro patamar como profissional da elétrica, seja técnico, engenheiro ou eletricista, tá? Então entre em contato comigo, seu amigo professor engenheiro eletricista Jadson Caetano. Meu WhatsApp é 089-8157-8070. Para você não esquecer o meu WhatsApp, tá? Eu vou anotar aqui, ó. Entre em contato comigo agora, tá? WhatsApp, tá? 081 DDD 9 na frente aqui 8157 80 70, tá? Entre em contato aí comigo agora, diga, professor, assisti o curso, assisti a aula aí e quero ver o curso de mestre em elétrica, tá? A gente vê toda a parte de elétrica predial e industrial, beleza? Então aguardo você, clique em gostei nesse vídeo, até a próxima e um forte abraço.